A série Instantes Invisíveis, ela parte de um olhar desviante que sempre teve voltado para a arquitetura das cidades, na intenção de investigar as modificações organizacionais e a paisagem fragmentada que envolve o espaço urbano contemporâneo. Eu penso a fotografia como uma possibilidade de travar um instante e de recortar camadas dessa paisagem efêmera para a qual não se costuma dirigir o olhar, se tornando muitas vezes invisível no seu instante de suspensão no tempo e no espaço. Essa série reflete, entre transparências e sobreposições, a relação de semelhança e de divergência entre a fragilidade momentânea das construções em ruínas e o estado transitório das novas estruturas prediais que se solidificam rapidamente. No trabalho Montagens Corporais, eu parto da coleta de números corpo-identitários que permitem uma codificação do corpo, sendo eles o peso, a altura e a idade. Esta coleta foi realizada com as pessoas do meu contexto familiar, pois este vínculo existente entre eu e essas pessoas possui uma carga genética, a qual construiu e continua definindo alguns dos aspectos do meu corpo e identidade. Estes números aqui se combinam de maneira misturada na forma de códigos numéricos com essas informações de peso, altura e idade, possibilitando a construção de um momento de pausa em um outro corpo identitário que foi gerado a partir dessa montagem combinada e permitindo novas possibilidades de corpos que puderam surgir destas pessoas, as quais, devido a uma combinação específica, me montaram como corpo e identidade. Os trabalhos que apresento nessa exposição fazem parte da série Laminações. Nessa série fotográfica, construo situações e composições em que o corpo interage com lâminas de microscopia, ora diretamente, ora como índice, resquício de uma presença. Pensando em linhas histológicas ou do estudo dos tecidos orgânicos,
Para que seja possível, por exemplo, a visualização das estruturas microscópicas do corpo humano, são necessários processos de preparação desses tecidos a serem observados. Um deles é o corte desses tecidos em finas fatias, a laminação, finas o suficiente para que a luz possa atravessar esse material e que assim seja possível a visualização com o microscópio das estruturas celulares que formam esses tecidos. As fotografias apresentadas propõem uma outra narrativa visual a partir dos mesmos elementos, subvertem as noções de escala microscópica e macroscópica e suas relações com o corpo humano, sua materialidade, presença e ausência. Esses conceitos se vinculam à poética de sobrevida, a qual proponho e investigo no mestrado junto ao PPG Art UFSM. A exposição virtual Espaço-Tempo em Suspensão apresenta-se em processo, em um momento em que tudo está em constante adaptação, ressignificação ou em modo de espera devido à pandemia de Covid-19, entendemos que não poderíamos organizar essa mostra e afirmar a sua conclusão, pois não seria verdadeiro. Somos um grupo de estudantes, pesquisadores, artistas, curadores que juntos decidimos apresentar parte de nossas pesquisas nesta plataforma em dezembro de 2020. O recesso de fim de ano vai nos permitir fazer uma pausa nas pesquisas e nas dinâmicas online, e, portanto, consideramos que este seria o momento ideal para disponibilizar ao público essa exposição. Estaremos off e, ao mesmo tempo, on, conectados via internet, aqui, em um tempo que pode ser compreendido como suspenso. Gabriela Capa atua no campo da fotografia e registra arquitetura esquecida sob demolições e que muito em breve será completamente apagada da história para dar lugar a outras colunas, outras esquadrias, ressurgindo por meio de novos projetos arquitetônicos, em outros tempos suspensos de uma história sobreposta em camadas de escombros. Pode-se questionar, afinal, para onde vão as memórias de uma cidade? Igor Souza traz na sua obra, por meio de seu olhar inquieto, questionador e contemplativo, a reflexão sobre o corpo além da matéria. O corpo projetado por números que os identificam, tais como peso, idade e altura. A carga genética pode influenciar a constituição dos corpos, mas ela é infinitamente plural. Questiona-se acerca das possíveis personificações que surgem em nossa memória ao nos depararmos com as combinações variadas de números disponibilizadas no trabalho do artista. O que, além dos números, constitui os corpos identitários? Henrique Ribeiro tem como propósito trazer a discussão acerca do limiar da vida, do momento em que o corpo, já sem vida,
é essencial para a realização de estudos e pesquisas no campo da morfologia. Estar entre a vida e a morte, ainda que dentro de um laboratório, possibilita refletir sobre o que temos feito com as nossas próprias lâminas, sobretudo em tempos de pandemia. Vivemos neste limiar cotidiano, em contagem regressiva de um tempo em suspensão.